vem de preocupados. Quem está preocupado com alguma coisa. Lembra que eu falei? Verbo de ligação, um predicativo do sujeito, um adjetivo aí. Termo preposicionado, que aparece com a preposição de regência exigida por preocupados, aí no caso, que é um adjetivo, só pode ser um complemento nominal. Isso é estudar regência de verdade, certo? Saber quem manda em quem, que palavra pediu complemento, que palavra não pediu complemento. Isso é estudar regência de forma madura, adulta, tá bom? No outro exemplo. Aquelas pessoas andavam desesperadas. Olha, aqui é novamente para nós fazermos a diferença dessas duas orações, em especial do verbo andar. Então tá aqui. Vamos lá. Aquelas pessoas andavam desesperadas. Aquelas pessoas é o sujeito, certo, pessoal? Sujeito, núcleo, pessoas. Vamos lá, fazer bastante análise sintática. Aí elas andavam desesperadas. Esse verbo andar tem o sentido de andar mesmo? Fala para mim. Que elas andavam por aí todas desesperadas? É isso que está falando? Ou está dizendo que ultimamente elas se mostram, né, desesperadas? O que vocês acham? Compara com a de baixo. O velhinho andava devagar. Vamos lá. Em qual das duas orações o verbo andar é um verbo de ação mesmo? Sendo que na segunda o velhinho é que é o sujeito. Na segunda, né? Na segunda, a gente tem um verbo de ação mesmo aqui. E devagar, morfologicamente, é um advérbio, que aqui mantém relação com o verbo andar. Certo? Muito bem. Se eu tenho um advérbio que comprovadamente trabalha com o verbo, sintaticamente, nós temos o adjunto adverbial. Certo? No caso aqui é o modo. Como ele andava, ok? Olha lá, mantém exatamente a relação com o verbo de ação. Vocês estão vendo que agora eu entendo que o verbo andar é um verbo intransitivo neste caso. Ele não pediu complemento, ok? No de cima, andavam desesperadas. Vejam bem, esse andavam aqui não está mostrando que as pessoas estão andando por aí como do velhinho. Por isso que lá na frase do velhinho, o velhinho andava devagar, a gente tem verbo de ação. As pessoas andavam desesperadas, andavam é verbo de ligação. Eu estou mostrando para vocês que o verbo andar também pode ser um verbo de ligação, certo? E desesperadas, consequentemente e comprovadamente, concordam com o sujeito aqui, para reiterar a ideia de que o que nós encontramos aqui trata-se de um predicativo do sujeito. Vocês estão entendendo o que eu fiz? A gente entrou em regência e aí eu coloquei para vocês predicação verbal. Não coloquei no slide anterior aí no material de vocês? Que é para estudar o comportamento do verbo dentro dos predicados. Então, nós estamos começando do comecinho. Estabelecendo a diferença outra vez, ratificando a ideia de diferença entre verbo de ação e verbo de ligação. Porque eu falei que esse é o princípio, certo? É um princípio que vocês não podem se esquecer. Então, fizemos a relação aqui. Só para finalizar uma coisinha. Se no sujeito aquelas pessoas, o núcleo é pessoas, aquelas só pode ser adjunto adnominal. Estão lembrados? Isso, ficou a análise toda fechadinha aí. O velhinho andava devagar. Sujeito velhinho, núcleo é velhinho. Então, esse o artigo só pode ser adjunto adnominal. Vão lembrando que adjunto adnominal é que nem erva daninha, aparece em tudo quanto é lugar. Só para determinar o substantivo, concordar com esse substantivo, certo? Núcleo de cada termo. Tudo bem? Ótimo. Então, posso andar? Posso ir para frente? Acho que já, né? Vamos lá que a diversão continua. Esse poema canta as glórias passadas do povo português. Qual é o sujeito dessa frase aqui? Esse poema. Esse poema é o sujeito. Simples, porque poema é núcleo, então esse é adjunto adnominal, certo? Esse poema é o sujeito. O que ele faz, gente? Canta. Ele faz isso, ele canta, ele pratica a ação. Então, verbo de ação. Ou verbo significativo, certo? Quem canta, canta algo. O que ele canta?
Isso, as glórias passadas. Está aí. Só que acontece o seguinte. Nós temos aí para frente um termo preposicionado, né? Ó, do povo português. Não temos? Nós temos. Então, veja bem. Eu achei aqui, quem canta, canta algo. As glórias passadas. Então, completou o verbo, por isso é o objeto. Sem preposição, objeto direto. Certo? E o raciocínio que eu fiz no sujeito aqui é idêntico. Ou seja, né? Glórias aí, que é o substantivo, é o núcleo. E o as, que é um artigo, e passadas, que é um adjetivo, são adjuntos adnominais de glórias. Certo? Mas o termo preposicionado tem esse de, tem que fazer a gente pensar. Do povo português é objeto indireto? Olha a minha pergunta. É um objeto indireto ou um adjunto adnominal? Agora eu quero saber. Vamos lá. Vejam só. Esse poema canta as glórias passadas. Lembra como é que eu ensinei para vocês? A frase continua, volta para o verbo. Canta de quê? Ou canta de quem? Ele canta do povo português. Faz sentido? Não. Então, não pode ser objeto indireto. Lembraram-se do raciocínio? Não pode. Olha lá. Agora, glórias passadas do povo português tem sentido. Vejam que o povo português tem glórias, não tem? Ah, ele tem. Temos a posse. Então, nesse caso, nós estamos com a nossa resposta. Temos aí do povo português um adjunto adnominal de glórias passadas. Ok? É isso. Posso enxergar separadamente as glórias passadas um termo, do povo português outro, porque o povo aqui é núcleo também. Esse ozinho é adjunto adnominal. E português também é adjunto adnominal de povo. Olha lá, nós temos núcleo aí. Então, nesse caso, nós podemos pensar em dois termos distintos, como eu falei para vocês, ou a gente pode pensar o seguinte, que as glórias passadas do povo português montam um sintagma só. Vocês estão lembrados que eu falei sobre sintagma? Porque, afinal de contas, as passadas do povo português, todos, no final das contas, se referem a quem? A glórias. Inclusive, eu posso dizer que tudo isso daí é o objeto direto. Tá bom? É isso. Quando a gente fala de termos de oração, é como se a gente estivesse analisando palavrinha por palavrinha, que é o que eu estou fazendo com vocês. A gente foi analisando as partes que são termos, que eu expliquei para vocês como a gente faz lá na morfossintaxe. Não pode perder aquele raciocínio. A partir do nome, você acha o resto, certo? Só que depois, vocês estão vendo o que eu estou fazendo agora? Cada palavrinha tem uma classificação específica. É o que eu acabei de fazer. Daí a gente vai entendendo que sintagmas são as partes maiores, né? Glórias é um núcleo, povo é outro núcleo, mas você pode enxergar como um todo as glórias passadas do povo português. Certo? Um sintagma nominal. Entendido? Tudo se baseia em glórias. Ok? Pronto. Próxima oração, a gente tem assim. Os participantes entregaram suas reivindicações ao presidente da comissão. Certo? Olha lá, ao presidente da comissão. Então, vamos fazer. Os participantes, o que é aqui? Sujeito, né? Olha lá, sujeito simples, porque só tem um núcleo, e o os é adjunto adnominal. Bom, eles praticaram ação aqui? Praticaram. Qual foi a ação? Eles entregaram. Está aí, um verbo de ação. Certo? Então, agora vamos analisar. Quando é verbo de ação, ele pode ser transitivo ou intransitivo. Então, o primeiro passo a gente foi dando. Diferencia o verbo de ação do verbo de ligação. Já vimos que é um verbo de ação ou significativo. Então, agora a gente tem que ver se ele é transitivo ou se ele é intransitivo. Quem entrega, entrega algo. E os participantes entregaram o quê? Suas reivindicações. Muito bem. Está ali. Então, nesse caso, a gente acabou de achar o objeto direto, cujo núcleo é reivindicações. Lembra, todo nome é núcleo, certo? E suas? Adjunto adnominal. Se vocês não gravarem direito agora e perceberem direito que é adjunto adnominal,
Eu vou picar vocês bem miudinho. Olha quantos nós estamos fazendo. Vocês estão vendo? Acha o núcleo que sobra aí de palavras que rodeiam esse núcleo adjunto adnominal. É bem simples assim, certo? Bom, então nós vimos aqui um complemento de entregar. Mas a frase continua. Qual que é a minha advertência? Volta para o verbo. E vê se está o sentido. Entregaram a quem? Ao presidente da comissão. Certo? Ah lá, o presidente da comissão. Ah, que fácil, professora. Então já sei. Aqui a gente tem o objeto indireto. Quem entrega, entrega algo. E entregaram ao presidente deu relação lógica de sentido. Quem entrega, entrega algo. E entrega a alguém, certo? Então, nós temos verbo transitivo direto e indireto. É assim que se faz, ok? Esta preposição a, de ao presidente, veio por causa do verbo entregar aí. Ele que é o regente, o entregar, certo? E a preposição aqui de ao presidente da comissão mostra que presidente é um termo regido. Esse ozinho aqui do ao presidente é um adjunto adnominal. Que, afinal de contas, presidente aqui é núcleo. Certo? Vocês viram que eu já fiz ao presidente da comissão tudo como uma coisa só. Porque é o óbvio, né? A comissão tem esse presidente, não tem, gente? Então, da comissão, que é um outro termo aqui dentro do objeto indireto, porque, afinal de contas, eu parti de um sintagma ao presidente da comissão, já que eu tinha dois núcleos aí dentro, né? Ou seja, dois nomes, isso eu quero dizer. Né? Não é um objeto indireto composto, não é isso. Porque o da comissão é adjunto adnominal. Tá vendo? Vejam que a comissão tem o presidente. Lembra da posse? Aqui a gente tem a relação da posse. Outra vez, como ali em cima. Entendido? E esse azinho aqui, então, vai ser o adjunto adnominal. E comissão é o núcleo. Certo? O A, estou ditando, hein? Se alguém estiver enxergando, marca aí. Porque o da comissão, o D é a preposição que estabelece a posse aqui. O Azinho que se juntou com esse D, que é o da, é o adjunto adnominal. E comissão é núcleo, certo? Pronto, então a gente tem um sintagma aí, é o presidente da comissão, objeto indireto. Diferença que eu quis estabelecer para vocês aqui nessas duas frases. Vamos ver aqui comigo. Aí, acho que consegui. Aqui, ó. Glórias passadas do povo português. O do povo português não tem nada a ver com o verbo, certo? Tem a ver com o substantivo glórias. No segundo exemplo, os participantes entregaram suas reivindicações ao presidente da comissão. Ao presidente da comissão mantém relação com o verbo, diferente do anterior. Tá certo? Mantém relação com o verbo. E da comissão, mantém relação com o presidente. É isso que vocês têm que saber fazer. Mais do que classificar, sabia? Classificar vai ajudar em poucas questões, em algumas. E raras as provas isso acontece. Estou dizendo especificamente para a fiscal, né? A não ser que você faça GV, porque na GV eles ficam pedindo a diferença entre adjunto nominal e complemento nominal, viu? Se alguém quer prestar GV, firma o estudo em adjunto nominal e complemento nominal, porque eles pedem direto isso. No mais, é sujeito. Aí, e as classificações das orações. E isso a GV pede mesmo, e pede classificação. Oração subordinada, desenvolvida, e oração subordinada, reduzida. Todas as classificações, adverbial, temporal, adjetivo, e assim por diante. Então, estou só dizendo. As demais provas, ESAF, ou mesmo a FCC, raras vezes fazem pergunta em cima disso, mas o raciocínio acaba aparecendo na prova. Certo? Esse raciocínio que eu estou explicando, a quem que o do povo português se refere, a quem que é o presidente da comissão se refere, e o da comissão, e assim por diante. Ok? Próxima frase. O rapaz escrevia rapidamente. Vamos lá, qual é o sujeito? O rapaz, professora, tá certo, tá lá. Sujeito simples, rapaz é núcleo, e esse o adjunto adnominal. Só abreviar. Azinho sempre vai ser adjunto adnominal, certo? Então, o rapaz é facinho. Continuando, ele pratica uma ação aqui ou não? Pratica, escrevia. Verbo de ação ou verbo significativo, ok? Quem escreve, escreve algo, né, gente? Apareceu aí na frase? Não, tá vendo que não adianta decorar?
Você fala assim, professora, mas quem escreve, escreve alguma coisa. Não tem na frase, não tem importância. Vê se foi esse o objetivo do autor, dizer o que foi que o rapaz escrevia, o que é que o rapaz escrevia. Ele não está dizendo para a gente o que o rapaz escrevia. Ele só está dizendo que o rapaz praticava a ação de escrever. Isso dá sentido completo. Ele escreve, ele sabe escrever. Certo? Só que aqui à frente, nós temos o rapidamente. E aí, morfologicamente, nós temos um advérbio aqui. Que nessa oração cumpre o papel de advérbio mesmo. Como é que eu sei disso? Porque ele manteve relação com o verbo. Certo? A relação de sentido com o verbo. Porque o adjunto adverbial pode relacionar-se ao verbo, ao adjetivo ou ao outro advérbio. Coisas básicas que não podem ser esquecidas, hein? Então, nesse caso, se é um advérbio que cumpre o papel mesmo de advérbio, nós temos, então, o adjunto adverbial. No caso, outra vez, de modo, certo? Então, escrever aí é um verbo transitivo ou intransitivo? Porque de ligação ele já não é. Isso aí, verbo intransitivo, porque ele não pediu complemento. Entendido? Olha que gostoso fazer isso. Delícia fazer isso. Vamos caminhar então? Vamos lá. Tem mais, tem mais. A todos os presentes comunico o meu afastamento do cargo de diretor. Então, vamos lá. Vamos lá. Qual é o sujeito? Eu ouvi a todos os presentes. Não pode ser. Não pode ser. Olha só. Esse azinho que está aqui, ele vai reger tudo isso daqui. E esse a só pode ser preposição. Não é artigo. Certo? Só pode ser uma preposição. Por que eu estou falando isso? Sem ler a frase inteira, eu já sei que é preposição. Porque, vamos pensar assim, eu vou simplificar, tá? Não é a verdade, mas é o que ajuda muito. Esse a é mulherzinha. É um a normalmente, vamos partir do princípio que o a é sempre mulher, sempre feminino. O a é uma mulherzinha, gente. Todos os presentes formam um harém masculino, né? Tem um monte de hominho plural aqui na frente, ó. Se não existe concordância entre o a, não é? E as outras palavras que ele acompanha, então é certeza que esse a é preposição. Por que eu falo isso? Porque preposição tem personalidade forte. Ela nunca muda devido a outras palavras empregadas junto dela. Certo? Porque ela faz parte das palavras invariáveis, como a gente já viu. Se fosse um artigo, que por sua vez é Maria, vai com as outras, né? Ele não tem personalidade forte, ele obrigatoriamente vai sempre concordar com o nome a que ele estiver se referindo. Então, veja bem, se você tem lá todos os presentes, o a é mulherzinha, todos os presentes, um bando de homem no plural, já deu preposição. E se o termo é preposicionado, não pode ser sujeito. Lembra que eu falei, pergunta para o verbo, porque verbo é um cara fofoqueiro e tudo que você pergunta, ele responde, desde que você pergunte de forma correta. Comunicou. Comunicou. Quem comunica? Eu comunico. Então, nós temos aqui um sujeito, aqui, subentendido na forma verbal. Eu comunico, certo? Pratico a ação de comunicar. Um verbo de ação. Ok? Verbo de ação. Eu comunico. Quem comunica, comunica algo. Eu comuniquei o quê? Ótimo. Meu afastamento. Então, meu afastamento é um OD. Ah lá, complemento do verbo, certo? Afastamento é núcleo. E o meu é um adjunto adnominal. Ok? O nome sempre é núcleo. O resto é palavra adjetiva, vira adjunto adnominal. Até que você encontre o termo preposicionado, né? Aí a frase continua. Do cargo de diretor. Volta lá para o verbo. Comunico do cargo de diretor? Não deu certo, professora. Então, do cargo de diretor, com preposição e tudo aí, não é complemento verbal. Comunico do cargo não deu certo. Agora vamos ver aquele primeiro termo que veio lá com a preposição a que a gente passou. Eu, sujeito, comunico algo, meu afastamento. E eu comunico a quem? Olha, deu sentido. Vai lá. Eu comuniquei isso a quem? A todos os presentes.
OI, gente, objeto indireto. Qual é o núcleo? Que é o nome sempre presentes, certo? Então, todos é adjunto adnominal e o os é adjunto adnominal. Entendido? É isso, olha aí. É assim que funciona, tá? Ah, mas ainda falta do cargo de diretor. Agora cabe a vocês perceber de onde é que veio esse D. Afastamento, né? Afastamento do cargo de diretor. Então, vamos lá. Afastamento, até esse mento aí do final ajuda, certo? Esse mento aí ajuda. Ajuda em que sentido, né? Dá para você perceber que é um substantivo abstrato, porque o afastamento só existe se você se afastar, ok? Então, eu tenho aí um substantivo abstrato. Ah, se nós encontramos um substantivo abstrato, quer dizer que do cargo de diretor, tanto pode ser adjunto adnominal, como pode ser complemento nominal. Tá certo? Agora fala para mim, do cargo de diretor, o cargo tem o afastamento? É a posse? Ele tem a posse do afastamento? Não, né? A pessoa praticou a ação de afastar-se do cargo. Ele ficou passivo aí, inclusive. Não é? Porque a pessoa que se afastou do cargo. Entendido? Então, veja bem, você tem tudo para entender que do cargo de diretor só pode ser complemento nominal. Vocês entenderam? Olha lá, eu comuniquei meu afastamento, quer dizer que eu estou me afastando do cargo, certo? Então, do cargo não é, ele tem um sentido passivo aí, porque não é ele que se afastou, certo? Então, nós temos sentido passivo, não existe posse, tudo para comprovar aquele raciocínio de que nós falamos na aula anterior, ok? E aí, tudo de novo. Dentro desse complemento nominal, nós temos o cargo, que é o nome, é núcleo. E o de do cargo, adjunto adnominal, certo? Só que nós ainda temos de diretor, que é um outro termo preposicionado dentro desse sintagma todo aí, do cargo de diretor. Lembre que eu falei, cada palavrinha é um termo da oração, só preposição e conjunção que não são termos, porque elas não têm função sintática. Nós já vimos isso, certo? Muito bem. Então, o que acontece? Diretor é outro núcleo aí, ó. Por isso, vamos ver. Se o cargo é núcleo, neste sintagma do cargo de diretor, né, nós temos o cargo como núcleo, o do adjunto adnominal, de diretor pode ser complemento, como pode ser adjunto adnominal. Então, vamos fazer. O diretor tem o cargo, não tem? Olha, a gente deu posse, certo? Deu posse. Não tem nada a ver com a gente paciente aqui. Então, o que nós temos aqui é um adjunto adnominal, certo? Cargo é o nome, acabou-se a história. Pronto. Olha lá. Faltou patriotismo aos membros do Senado. Vamos lá, qual é o sujeito desta oração? Vocês estão vendo que eu estou fazendo vocês pensarem de forma sempre igual. Me obedeçam, certo? Sem humildade, eu vou falar isso, sem humildade nenhuma, me obedeçam. Porque quem me obedece se dá bem, eu tenho certeza. Pelo seguinte, vocês estão vendo que na frase anterior, a gente foi fazer a análise, e ela se apresentou em ordem inversa. Quem não se preocupa em achar primeiro o sujeito, primeiro analisar o sujeito, lembrando que o sujeito nem sempre está no início da oração, vai sempre focar o que interessa. Vai começar tudo pelo sujeito e depois vai fazer o resto. Então, são duas coisas que vocês não podem se esquecer. Começou uma análise, tem de iniciar o seu raciocínio pelo sujeito, certo? Achou o verbo, procura complemento. Não é isso? Achou os termos preposicionados, já vai fazendo as relações lógicas entre as palavras, entre os termos. Porque senão fica muito difícil de você fazer a análise sintática. Fica muito difícil, certo? Aí o cara já ia pensar, todos os presentes é sujeito, esse A não é um artigo? Oi, não pode fazer isso, não pode. Tá? Nessa outra frase, então, vocês tinham que fazer a mesma coisa. Eu dei um tempinho para vocês pensarem na frase, né? Eu vou falar a frase, ó. Faltou patriotismo aos membros do Senado. Faltou patriotismo aos membros do Senado. Então, a partir de agora, em cima do que eu falei, eu quero que vocês me digam qual é o sujeito. Qual é?
Eu tenho certeza que muitos de vocês, quando analisaram a frase pela primeira vez, ou pelo menos a leram, pensaram assim, ó, faltou o quê? Patriotismo, objeto direto. Aos membros do Senado, objeto indireto, certo? A maioria deve ter feito isso. O verbo faltar engana mesmo. Engana mesmo. Certo? Engana. Por quê? Porque a gente não tem por hábito colocar o sujeito à sua frente. A gente não tem por hábito. Água faltou hoje. Não, a gente fala, faltou água hoje. É normal fazer isso com o verbo faltar. Aliás, é o verbo faltar e o verbo surgir. Faltar e surgir. Há outros verbos menos usados, mas assim, com esses dois, a gente faz o que eu acabei de falar. A gente tem por hábito colocar o sujeito, não antes deles, isso eu quis dizer. À sua frente é antes deles, mas depois deles, certo? E isso confunde quando a pessoa vai fazer a análise sintática. Daí eu falei, me obedeçam. Vai lá para o verbo faltou e pergunta, o que foi que faltou? Ah, agora todo mundo achou. Patriotismo é o sujeito simples, que é o núcleo aqui. Nem apareceu o adjunto adnominal, certo? E o verbo faltar aí, obviamente, é um verbo significativo, né? Verbo de ação. Agora você pensa, patriotismo faltou. A quem? Está aqui. O verbo faltar é um verbo transitivo indireto, certo? Ele rege com a preposição a. Certo? Patriotismo faltou a quem? Aos membros do Senado. Olha, já fiz que nem gente grande. Pus tudo num sintagma só aí. Quer dizer que aos membros do Senado é o objeto indireto, é o OI. É um OI. Objeto indireto, certo? Qual que é o núcleo desse objeto indireto? Membros. Certo? Membros. Esse os de aos membros é adjunto adnominal. E o do Senado é um outro termo preposicionado, cujo núcleo é Senado, certo? E esse ozinho aí é adjunto adnominal. Não é isso? O Senado tem os membros, né, gente? Existe uma relação de posse, membros do Senado. Então, o próprio termo do Senado aqui é adjunto adnominal. Professora, mas existe adjunto adnominal do adjunto adnominal? Pois é, é assim mesmo. Cada palavrinha é um termo, com exceção dos conectivos, não é isso? Então não tem importância. O que interessa é que você entenda o papel de cada um deles. Vai lá na outra. Transmita meus cumprimentos aos integrantes da equipe. Mas me obedece. Começa por onde você tem que começar. Então vai lá. Qual que é o sujeito, então? Meus cumprimentos. Nem morto, né? Nem morta. Meus cumprimentos não pode ser sujeito. Nós estamos analisando frases que estão gramaticalmente corretas. A gente só está fazendo o exercício de análise sintática para ver como um termo vai regendo outro termo, certo? As relações que existem entre os termos, entre as palavras. Então, o que acontece? Meus cumprimentos é plural, gente. E transmita está no singular. Então, meus cumprimentos não pode ser sujeito, ainda que seja um termo não preposicionado. Ao sentido, certo? Aos integrantes da equipe, obviamente, não vai ser sujeito, porque está tudo preposicionado aí, né? Então, tem que pensar no verbo mesmo. No verbo é assim, ó, vou dar uma dica para vocês. Uma dica. É uma dica, presta atenção. Transmita. Eu estou falando para alguém, transmita meus cumprimentos. É uma ordem, não é? É. Este verbo aqui está no modo imperativo. Então, a dica é essa, ó. Quando o verbo estiver no modo imperativo, certo? Está no modo imperativo. Você pode pensar assim. Ai, meu Deus, está no imperativo. E o imperativo, vocês vão ver ainda comigo isso, mas no imperativo, o que vai acontecer é que a gente vai ter de pensar assim. Primeiro, esse imperativo é um imperativo afirmativo. Porque, para quem não lembra, imperativo não tem presente, passado e futuro. O verbo no modo imperativo, ou ele está no imperativo afirmativo, ou ele está no imperativo negativo. Não suba aí. Não faça isso. É uma ordem negativa.
Faça isso. Compre batom. Ah lá, aí é uma ordem, né? Positiva, então imperativo afirmativo. É só isso, que a ordem é imediata. Muito bem. Transmita só pode ser singular, né? Transmitam, por exemplo, transmitamos, não é plural, é singular. Quando é singular, o imperativo só tem duas pessoas. Ou é o tu, ou é o você. Eu vou ensinar uma dicasinha agora, um truque. Você vai pensar assim, ó. O verbo que a gente tem aí é o verbo transmitir. E o verbo transmitir termina em i, no ir aí no final. Então, quando vai para o imperativo, ele fica assim, ó. Transmite. Quando o verbo tiver o i, ele vai direto ter o e na segunda pessoa. Certo? Isso é um truquezinho. Vai ficando melhor depois, tá? Hoje eu não vou dar muita informação, não. Só com a terminação em i. Então, é assim, ó. Transmite. Esse tu fica subentendido, certo? É transmite tu, como a gente falaria, né? E o você é assim. Se está no imperativo, quando a segunda pessoa tiver o é, ela vai para a. Aí fica transmita. Você. Certo? Então, é assim que funciona. Vou até pôr o verbo transmitir aqui embaixo. Pronto. Aqui, ó, terminou em i. Que daí, quando vocês forem pegar a lousa, fica mais fácil vocês se lembrarem que eu falei. Certo? Se ele terminar em e, como acontece, por exemplo, com o beber, vai ocorrer a mesma coisa. É igual. Vai ficar bebe. É só tirar o R daqui. Certo? Aí troca o E pelo A e fica beba. Vocês entenderam que isso é só um truque? Só um truque, certo? Só um truquezinho, tá bom? E a partir disso, então, vocês vão pensar agora no intervalo, qual é o sujeito do transmita, então. Ficou evidente aí, não ficou? Ficou. Vamos pensando, que daqui a pouquinho a gente volta. Prontinho, gente. Acabou a folga. Vamos continuar onde nós paramos. Eu estava falando do verbo para vocês no imperativo, né? A gente ainda vai ter aula de verbos, tá? Mas é bom já ir pegando esses truquezinhos, porque ajuda. Aquilo que eu fiz é 100% garantido pelo Inmetro. Em especial se os verbos forem regulares, certo? Aí, depois, eu vou mostrar a formação do imperativo direitinho, mas isso já vai adiantando para vocês irem pegando o jeito com os verbos. Porque eu sei que a maioria não gosta de estudar verbos. Não pode fazer essas coisas, viu? Tem de gostar de português. Aliás, tem que amar português. Verdade. Verdade. E os verbos, na verdade, quando a gente usa bem verbos, e a gente sabe para que se aplicam os modos e os tempos, vocês vão ver que vai reforçar muito a parte de interpretação. Tá? Então, vamos lá? Já vai aparecer para vocês o material aí, a gente vai continuar analisando aquela última frase que nós vimos. Vocês viram que a partir do momento que nós percebemos que o verbo está no imperativo, daí o imperativo normalmente traz o sujeito subentendido, certo? E aí eu fiz o truquezinho com vocês, para vocês irem vendo como é que a gente pode fazer para atravessar um monte de raciocínio aí, certo? Coloquei dos verbos terminados em I, R, claro, né? Em E, R. Né? Terceira e segunda conjugações. Olha lá, a gente volta para a quinta série. Então, coloquei para vocês aí essas duas formas, depois a gente completa isso. Como eu falei, não é aula de verbos ainda.
Mas só de ter feito isso, a gente já entendeu o sujeito do transmita. Vai ser transmita você. Muito bem, sujeito simples, né? Mas subentendido na forma verbal, tá bom? Então, você é o sujeito. E o verbo aí é um verbo de ação, né? O verbo transmitir é um verbo de ação, um verbo significativo. Tá aí, vou marcar. Muito bem, então, agora que a gente já localizou o sujeito, dá para a gente continuar. Transmita, quem transmite, transmite alguma coisa. Transmita o quê, gente? Meus cumprimentos. Objeto direto, OD, cujo núcleo, cumprimentos, porque o nome é núcleo, ok. E meus, que é o pronome que acompanha aí, vai ser um adjunto adnominal, certo? Muito bem. Aí nós temos aos integrantes da equipe, certo? Acho que só de ler a gente já entende que integrantes da equipe está tudo num sintagma só, certo? Bom, mas temos o aos aqui, ó. Então, vamos analisar esse aos que apareceu aí. Essa preposição a de onde vem? Como eu falei, integrantes da equipe, a gente percebe a formação única, né? De um relacionado ao outro aí. Agora, esse a tem de vir de algum lugar. Pode ser que venha, aliás, né? Transmita o quê? Meus cumprimentos. Volta para o verbo. Transmita a quem? Dá sentido, não dá? A pessoa está mandando, entre aspas, a outra, transmitir cumprimentos a alguém, aos integrantes da equipe. Então, aos integrantes da equipe, neste caso, é objeto indireto, isso mesmo. Está preposicionado. E aí a gente já vai ver nas regências desses verbos nessas orações, certo? Bom, acontece o seguinte, qual é o núcleo desse objeto indireto? O núcleo é integrantes. Vocês estão vendo que sempre vai se repetindo, que a fórmula vai se repetindo? Se integrantes é o núcleo, esse os que aparece em aos é o adjunto adnominal. E agora a gente tem da equipe, certo? E nesse caso da equipe, o que acontece? Nós temos uma preposição aí outra vez, a preposição de, que está aglutinada ao a, que indica a equipe, certo? Então, neste caso, o que nós temos é um artigo aí. Então, vamos fazer até de outra corzinha aqui, ó. Da equipe. Pronto. Eu circulei de novo da equipe, porque outra vez equipe é um núcleo, já que é um substantivo, não é isso? E aí a gente tem que classificar, ó. Da equipe está se referindo a integrantes, são as pessoas que estão lá, um substantivo concreto, então isso facilita muito, né? O que nós teríamos neste contexto, como integrantes, um substantivo concreto. De qualquer maneira, a equipe tem os integrantes, não tem? Estabeleceu posse. Se estabelece posse, então, neste caso, nós temos um adjunto adnominal. Entendido? Lá, integrantes nesse contexto aqui é substantivo concreto, são as pessoas. E aí fica fácil, porque quando você tem substantivo concreto, o termo preposicionado que mantém relação com ele sempre é adjunto adnominal. Ok? Isso. Além do que, existe a relação de posse, que facilita também para a gente. Tá certo? Fazendo várias vezes, eu acho que vocês vão assimilando melhor. Então, vocês estão vendo que nós estamos estudando regência, justamente de que maneira? Analisando as frases e observando as relações lógicas de sentido entre elas e já aproveitando para fazer as classificações. Então, a única coisa que ficou faltando aí, sumiram as marcações? A única coisa que ficou faltando foi a gente colocar que o verbo transmitir, voltou, que o verbo transmitir, então, se nesta frase apresenta como complementos um OD e um OI, o que a gente tem é um verbo transitivo direto e indireto, certo? Olha lá, é o VTDI. Olha lá, verbo transitivo direto e indireto. Tá bom? Pronto. Então, agora, vamos para frente. Muito bem. Olha só o que nós temos aí agora. O que nós estamos vendo agora é o seguinte. Como nós estamos em regência, é bom a gente já saber como é que funcionam esses pronomes.
Então, eu pus o nome deles aí, ó, pronomes pessoais. Por que os pronomes pessoais chamam-se pessoais? Porque eles indicam uma pessoa do texto, primeira, segunda, terceira. O primeiro papel deles é esse, indicar a pessoa do texto, a pessoa do discurso. Muito bem. E esses pronomes aqui são chamados oblíquos, certo? Se fosse eu, tu, ele, nós, vós, eles, seriam os pronomes pessoais do caso reto. Também vamos ter ainda aula de pronomes, mas vamos adiantando aqui, porque na sintaxe fica muito mais rico o estudo do pronome, tá bom? Muito bem. Aí, olha, esses são oblíquos por um motivo. É porque eles nunca serão sujeito. É só por isso. Eles nunca vão ser sujeito de uma oração. O me, o te, o se, todos que eu marquei aí, nunca serão sujeito. Ok? Eles funcionam basicamente como complementos. Basicamente. Tanto que eu coloquei para vocês o papel dos pronomes pessoais oblíquos como objetos na regência verbal. Então, vistos como complementos. Certo? É isso, complementos verbais, obviamente, que é objeto. Muito bem. Então, é assim, a gente já tem que aprender no seguinte, que o lhe, quando complementa o verbal, né, complementando o verbo, ele vai ser sempre objeto indireto. Sempre objeto indireto. E vocês vão acrescentar o seguinte aí a essa ideia, essa formação que eu dei entre os parênteses, que eu coloquei o seguinte, que o lhe pode ter o sentido de a ele, aqui ó, a ele, a ela, a eles ou a elas. Ou de a você ou a vocês. Mas vocês ainda vão acrescentar o seguinte, que também pode ele substituir o para. Para ele, para ela, para vocês, que eu esqueci de pôr, vocês colocam aí. Certo? Bom, então, está aí. O lhe, como complemento verbal, sempre objeto indireto. Tá? Se for o oblíquo o ou oblíquo a, aquele que nós vimos lá em morfossintaxe, que junto do verbo, antes do verbo, no meio do verbo ou depois dele, equivale a ele. Comprei a, comprei ela. Só que falar comprei ela é errado gramaticalmente, certo? Aí o certo seria comprei a. Então, nesse caso, o que acontece? Esse o e esse a sempre vão ser objeto direto. Sempre objeto direto. Isso nunca vai mudar, tá? Essa função deles, quando eles têm o valor do ele e do ela, só o valor, porque eles nunca vão ser ele e ela vão ser sujeito, né? Aí vão ser objeto direto, ok? E esses outros aqui, o me, te, se, nos, você, aqui, vão ser objetos tanto diretos quanto indiretos. Vai depender da regência verbal. Vai depender da regência verbal, certo? Ao passo que estes daqui também podem ser pessoais oblíquos. Só que nesse caso, eles sempre serão preposicionados. É simples isso. Veja bem, se eu disser ela deu isso a ele. Vejam só, qual é a função sintática do ela aí? Não é sujeito? Não foi ela que deu? Pronto, aí seria um pronome pessoal do caso reto. É sujeito, ok? Agora, ela deu o quê? Isso. E deu a quem? A ele. Então, neste caso, o ele veio preposicionado. Claro, não vai ser sujeito. Vai ser objeto indireto. Certo? É assim que funciona. Isso vale para o ela, para o eles, para o mim, para o ti, para o si. Fui colocando as variedades aí. Que depois, quando vocês receberem material de pronomes, esses pronomes vêm todos relacionados no material, tá? Não precisa pesquisar em lugar nenhum, porque vai depois no material. O importante agora é a gente entender como eles funcionam na oração. Isso é mais importante neste momento, certo? Então, marcaram aí que esses daqui sempre serão preposicionados? Ó, só para vocês saberem, esses daqui são ditos pronomes tônicos. E só são tônicos porque eles sempre são preposicionados. Contrapartida, estes outros aqui são os ditos átonos. Porque eles nunca vêm precedido de preposição
na oração. Você vê que o lhe não tem preposição antes. Você não fala assim, ó, dei a lhe uma rosa. Não, dei-lhe uma rosa. No sentido dele tem preposição. O a e o para, como eu marquei, certo? No sentido dele, mas ele mesmo, na elaboração da frase, não vem preposicionado. E os demais aí é a mesma coisa. Então, são todos átonos. Contrapartida, aqueles que sempre virão acompanhados de preposição na elaboração da frase, serão chamados tônicos. Tá certo? Mas o mais importante é entender essas funções sintáticas que eu passei. Certo? Lhe, oi, objeto indireto. O, a, os, as, sempre direto. Me, te, se, nos, vos, tanto faz, direto ou indireto, vai depender da regência. E todos os tônicos preposicionados, objetos indiretos, que é mais fácil. Ok? Então, vamos fazer as análises agora para a gente ir gravando. Ó, eu pus 2 exemplos básicos aqui de orações para a gente poder entender a formulação. Os rapazes querem assustar o colega. Vejam bem. Os rapazes aqui é o sujeito. Certo? Vou fazer a visualização da frase. Quando aparecem 2 verbos assim juntos, vocês já fazem assim, ó. Os rapazes querem assustar. Já vejam o bloco para não dar confusão. E querem assustar, vejam lá, quem assusta, vai aqui para o último. Quem assusta, assusta alguém. Não é assim? Olha aí a turma de hoje que me tirou uma dúvida no Facebook, né? Há os 2 verbos aí, eu analiso pelo último a complementação da frase, não pelo primeiro. Não é verdade? É. Então, hoje já estou falando sobre isso. Olha lá. Os rapazes querem assustar. Vai o conjunto de verbos para você analisar. Você vai pelo último. Quem assusta, assusta alguém, objeto direto. Aí o que acontece? O colega, então, visto como objeto direto, poderia ser substituído, deve ser substituído pelo o. Certo? Só que vejam bem, ficaria assim a frase. Os rapazes querem assustar o. Aí aparece japonês, né? É verdade, por uma questão sonora, a gramática faz assim. Quando o verbo termina em R, como aconteceu aqui, e a gente tem de colocar o pronome o, ou o pronome a, ou os, ou as, tanto faz aqui. Certo? Tanto faz. Então, o que acontece? Quando a gente tem de aplicar esses pronomes junto de um verbo que termina em R, como é que a gente deve proceder? Nós tiramos o R do verbo, vejam que ele ficou aqui assim, assustá-lo, até aparecer o acento, porque aí virou uma oxítona terminada em A, não é? E aí, o que a gente faz? Acrescenta esse L, certo? Então, eu pus isso aqui embaixo, ó, emprego de o e de o a. Eu já fiz o resumão para todo mundo aqui. Já vai um resumão, tudo no mesmo lugarzinho. Quando vocês quiserem consultar, é só vir direto aqui. Emprego de o e de a junto dos verbos. Então, assim, assustar o colega, como que eu disse? Tira o R daqui, certo? Que está aqui na frente. E aí, a gente acrescenta L ao pronome. Assustá-lo. A mesma coisa vai acontecer se o verbo terminar em S. Quis a bicicleta. Quis a bicicleta. Quis termina em S. Você tira o S. Substituir a bicicleta por A. Ficou quisa. O som não é bom. Então, o que os gramáticos estabeleceram? Tira-se o S e acrescenta-se L ao pronome. E vai ficar quila. Certo? Vai ficar quila. Olha lá, assustar o colega, ficaria assustar o, ficou assustá-lo. Certo? Quisa, ficou quila. Tira o S e põe o L. E se o verbo terminar em Z? Por exemplo, fez os trabalhos. Fez os trabalhos, o verbo termina em Z, tira o Z daí. Por quê? Na hora de nós substituirmos os trabalhos por os, vai ficar fez os. Fez os. Dá esse sentido, dá esse som. Então, a gente tira o Z do verbo e acrescenta L ao pronome. E fica fê-los. Certo? Sempre com o if entre o verbo e a forma do pronome. Tudo bem? Então, assustá-lo, quila, fê-los. Vocês estão vendo que até o verbo fazer aí, fê-los, recebe acento circunflexo, porque é um monossílabo tônico, né? Terminado em E de som fechado. Então,
Resumindo, é isso. Você tem o verbo, termina em RSZ, tira RSZ, acrescenta L aos pronomes o, a, os, as. Essas formas de pronome. Ok? E mais um dado. Quando o verbo terminar em som nasal, ou seja, de forma simples, quando ele terminar em M, M mesmo, né? Ou com o ditongo com o tio em cima, aí nós temos um outro procedimento. Então, vamos ver os dois exemplos que vem aí. Compram o bolo. Troca o bolo por o, compram o, certo? Então, para o som não ficar ruim, o que a gente faz? Não tira o M daí, deixa compram mesmo. Mas a gente acrescenta N ao pronome e fica compram-no. Chiquíssima essa forma, né, pessoal? Chiquíssima, olha lá. Isso se o verbo terminar em som nasal. Com M é esse exemplo. Compram, hífen, no. Ou, como vocês têm aí... Espera aí só um minutinho. Aí, pronto. Ou, como vocês têm aí, assim, ó. Põe o livro. Impõe, a palavra no verbo, na forma verbal, põe. Não apareceu esse tio aí no o? Apareceu, certo? Então, é som nasal de novo. Som nasal de novo. Como apareceu esse hífen, o que a gente tem que fazer se substituir o livro por o? Vai ficar ponhô. Ponhô. Aparece um som de NH no meio. Então, para o som não ficar ruim, nós também acrescentamos N ao pronome. E fica põe no. Certo? Ah lá, só acrescentar o N, põe no. Você já tem tudo isso registrado, entenderam? Então, são os verbos terminados em RSZ e as formas verbais que terminam em som nasal. Seja essa forma nasal, nesse som nasal, representado pelo M ou pelo tio. Tudo bem? É isso. Então, vamos lá. Eu vou analisar sintaticamente a primeira oração e depois a gente só vai trabalhar com as trocas que eu coloquei aí, tá? Nós temos assim, estas instituições oferecem abrigo ao José. Oferecem é o verbo, certo? É um verbo de ação, não é, gente? É um verbo significativo. Vou até mudar aqui, ó, verbo significativo. Quem é que oferecem? Estas instituições. Ok. Temos aí um sujeito simples, cujo núcleo é instituições. E estas vai ser adjunto adnominal de instituições. Ok? Sobrou o predicado. Vai lá, analisa a regência do verbo agora dentro dessa oração. As instituições oferecem. Oferecem o quê? Oferecem algo. Tá vendo? Dá sentido. Oferecem abrigo. Então, abrigo é OD. E já é o núcleo desse objeto direto, certo? Muito bem. Então, oferecem abrigo. E aí a frase continua com o termo ao José. Então, volta para o verbo e faz. Oferecem a quem? Deu sentido, não deu? Deu. Então, ao José é o objeto indireto, certo? E aí nós estamos vendo que o verbo oferecer, então, é verbo transitivo direto e indireto, ok? Muito bem. Então, lembrem-se aí que esse ao, do ao José, né, esse a é sempre uma preposição quando está nessa formação de AO, não é? Então, a preposição que foi usada aí é o a. Ok. Na substituição que eu fiz na frase de baixo, ficou assim. Estas instituições oferecem abrigo a ele. Então, eu estou mostrando que o termo objeto indireto ao José pode ter essa substituição, a ele, certo? Muito bem, a preposição foi mantida, mas o abrigo continua o OD e a ele continua OI, certo? Então, eu estou mostrando para vocês quais as possíveis substituições. Muito bem. Pois outra frase logo abaixo está assim. Estas instituições oferecem-lhe abrigo. O que aconteceu agora? No lugar de a ele, eu coloquei o lhe. Vocês viram o que aconteceu? Como o lhe é um pronome oblíquo átono, ele tem que ser usado junto do verbo, tá vendo? Por isso que eu falei para vocês que o o e o a, quando são oblíquos, eles ficam junto do verbo. Ou antes, ou no meio, ou depois. A mesma coisa vai acontecer com o lhe, que também é um oblíquo átono, certo? Então, esse lhe substituiu ao José. É uma outra forma de você dizer a ele e continua sendo o objeto
indireto, ok? E o abrigo, gente, continua sendo um OD, tranquilo. Pus outra frase logo abaixo. E aí nós temos assim, estas instituições oferecem-no a ele. Oferecem-no a ele. O que aconteceu agora? Vamos fazendo comigo. O abrigo que era OD virou no. Olha lá, continua sendo objeto direto. Por que esse N apareceu mesmo aqui? Ele só apareceu aqui porque a forma verbal oferecem termina em som nasal. Certo? Então, oferecem no, esse no é OD. E o a ele, que a gente já tinha visto lá em cima, volta para o objeto indireto do mesmo jeito. Volta não, continua sendo objeto indireto do mesmo jeito, só volta para aquela forma de a ele que eu já havia colocado lá. Muito bem. Então, o que nós temos aqui são as substituições, para vocês irem compreendendo como esses pronomes vão funcionando dentro dos contextos. Aqui eu peguei a mesma frase e fui fazendo as substituições possíveis, para vocês enxergarem com facilidade. Porque em prova, você vai ter o texto e a partir do texto o examinador pergunta ou o significado dos pronomes, ou qual pronome serviria para substituir o termo ao José, por exemplo, certo? E aí vocês vão ter que ver dentro do texto quais as possibilidades. Dentro destas que eu mostrei aqui, certo? Bom, muito bem. Então, vamos lá. Aí, pus uma questão para a gente fazer esse raciocínio, é da VUNESP, é bem simplesinho, para servir como exercício prático, não para resolução de exercício de prova. Aliás, gente, eu já me antecipei, né? Porque eu vi que veio uma pergunta ali de um aluno. Como que é o nome dele, Cris? Você lembra? Veio a pergunta de um aluno assim, professor, onde é que a senhora pegou esses exercícios? Gente, esses exercícios estão no material que eu mando para vocês no site, né? Quando eu mando material de apoio para vocês no site, o material que vocês recebem, que está em Word para vocês, lá no PDF, é o mesmo que eu tenho aqui em aula. A diferença é que o meu eu ponho nos slides, porque assim vocês vão me acompanhando. Imagine se nós estivéssemos fazendo esse curso na lousa. Ia ficar um curso muito pobre, não é? Porque eu ia escrever muito pouco, não ia dar tempo de a gente fazer todos esses raciocínios. É o Adriano? Foi o Adriano Bongiorno, obrigada. Da unidade de São Paulo mesmo. Ah lá, boa noite, professora. Desculpe perguntar, mas os exercícios que a senhora apresentou estão em qual material de apoio? Não precisa pedir desculpa, não. Pergunte, mas eu estou avisando, ó, tá lá no site. Toda vez que eu mando material para vocês, esse material eu mandei, só não tenho certeza se foi semana passada, mas de qualquer maneira é a continuação de onde a gente parou. Vocês sempre têm de dar uma olhadinha. Quando o material vai chegando ao fim, eu já mando outro para a gente continuar a nossa aula, certo? Eu nunca deixo vocês sem material. Então é bom sempre vocês olharem. Eu acho que, na verdade, eu até me esqueci, porque eu sempre aviso, olha, semana que vem tem material novo. Na aula passada, acho que eu me esqueci de avisá-los, mas já estava no final. Então, vocês têm que procurar pegar lá no site, tá bom? É isso. Então, esse aqui é Regência, Análise Sintática 2, o título é Regência dele, certo? Regência parte 2, se eu não me engano é isso. Termos da oração e Regência parte 2. Acho que é isso. Tá bom? É porque é muito título para me lembrar, mas é isso. Então, vamos lá. Eu pus essa questão